nesse slide eu coloquei aí um pouquinho, segue a partir do latim, surge a partir do latim, tem sua primeira gramática escrita, mais ou menos em torno de 1520, não lembro exatamente a data, mas a partir de 1500 alguma coisa. E essa língua portuguesa vem para cá com as grandes navegações, né? Mas a nossa língua, ela não é só a língua portuguesa que é igual em Portugal. A nossa língua, ela tem a mistura, tem algumas palavras que têm origem africana, que têm origem indígena, que têm origem em algumas palavras dos imigrantes que vieram para cá morar, que também fora as palavras que... os estrangeirismos, né? Que a gente pega aí, deletar, por exemplo, né? Deletar não é palavra portuguesa, mas a gente aportuguesou e virou deletar, né? A língua, ela é viva. Em nossa realização linguística, vemos a palavra se manifestando pela fonética, que é o estudo dos sons. Como é que a gente aprende esse som? Esse som é através do quê? Da gente ouvir os nossos pais falarem, né? A gente começa a ouvir o som e a gente vai reproduzindo, Então, através da obediência do ouvir é que a gente aprende. Isso é interessante, né, gente? É sempre pelo ouvir. Então, quando a gente ouve, a gente aprende, esse é o estudo do som, a fonética, morfologia. O que é morfologia? É o estudo da formação das estruturas da palavra. Como é que a palavra é formada? Tem o radical, tem a vogal temática, tem o sufixo, tem o prefixo, né, que são os afixos que a gente coloca ali na palavra para formar uma palavra derivada. A gente vai ter o verbo. Quais vão ser as desinências verbais? A gente vai ter desinência nominal, a gente vai ter a desinência do gerúndio, vai ter a desinência do particípio. Tudo isso a gente estuda dentro de quê? Da morfologia, que é o estudo das formas. As classes gramaticais. Quantas classes gramaticais a gente tem? O que é classe gramatical? Cada palavra... Olha, gente, isso é muito interessante. Cada palavra, ela tem a sua característica. E de acordo com a sua característica, é a caixinha ali que ela vai ficar. Então, eu, por exemplo, explico assim, a gente tem a morfologia e a gente tem a sintaxe. Então, a gente estuda geralmente separado, mas o ideal é que a gente estude isso junto. Porque a morfologia, primeiro a gente estuda separado, depois a gente encaixa para ver como funciona. Porque na morfologia eu vou ter o quê? As classes gramaticais, verbo, substantivo, adjetivo, artigo, eu vou ter o pronome, a preposição, eu vou ter o numeral, a interjeição, a conjunção, né? Tá faltando uma. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, advérbio, faltou, era esse que estava faltando, advérbio. E o advérbio, eu boto ele junto com o verbo para poder, né, as pessoas já irem encaixando ali na cabeça, estava faltando o advérbio, perfeito. Na morfologia, então, essas palavras, elas têm as suas classes. Então, as palavras que têm, por exemplo, a característica de dar nome para tudo, é o substantivo, que é a substância, né? Então, ele nomeia todas as coisas. Qual é a palavra que caracteriza tudo? O adjetivo, né? E ele trabalha junto com quem? Com o substantivo. Então, você pode perceber que lá em Gênesis 2, quando começa ali a explicar, né, como é que criou o homem, a gente tem muito uso do substantivo, do adjetivo, porque sempre que eu quero trazer ênfase para alguma coisa, eu descrevo aquilo. E para descrever, a classe gramatical que eu mais uso é o adjetivo, ou locuções adjetivas, né, que é o uso de duas ou mais palavras com o mesmo fim. Então, eu vou ter dentro dessa classe gramatical, cada um com a sua característica. Mas na sintaxe, eu vou usar essas palavras para se relacionarem e ali elas vão ter uma função. E para descrever, a classe gramatical que eu mais uso é o adjetivo. Quando eu exerço o adjetivo com as filhas, as palavras contão o quê? Mãe. Mas essa mesma Gabriela, que é o substantivo, vamos dizer assim, quando eu exerço meu papel ali de esposa, quando eu me caso, eu passo a exercer um outro papel, de esposa. Então, eu exerço uma nova função de esposa. Então, vamos dizer que o substantivo, ele pode ser tanto um sujeito, ele pode estar tanto no lugar de sujeito, ter a função de sujeito, quando ele vem na frase fazendo alguma ação, ou sofrendo alguma ação ali no sujeito passivo.
Mas ele também pode ser o quê? Um predicativo do sujeito. O que é isso? Ele vem lá no final, geralmente, da oração e ele está caracterizando alguma coisa, como mesmo sendo classe de substantivo. Então, por que a gente tem que compreender a morfologia? Para saber quais são as funções que aquela palavra chamada substantivo pode exercer dentro da sintaxe. Que a sintaxe é o quê? É o relacionamento que essas palavras vão ter para formar uma oração. O que é uma oração? Uma oração precisa ter um verbo. Olha aí, gente. Se eu não tiver um verbo, eu não tenho uma oração. E o que é verbo? É palavra. A palavra é a palavra que cria a ação. O verbo é a palavra que faz acontecer alguma coisa. Não existe um sujeito sem um verbo. Quer fazer uma análise sintática? Quer compreender uma oração? Procura o verbo. Quer compreender a vida com Deus? Procura o verbo, que é Jesus. Então, tudo concerne, tudo vai para um só propósito. A palavra, quando você começa a ler, você começa a compreender através de quê? Às vezes a gente acha que não, mas para a gente entender um texto, ter esse conhecimento é muito importante. Então eu vou para ali rapidinho, deixa eu só finalizar isso aqui e vou mostrar para vocês na prática. A gente já está acabando aqui. Então eu tenho aí o estudo da sintaxe, que é o estudo das funções das palavras, a semântica, que é muito importante. O que é semântica? Qual é o significado daquela palavra que eu falei para vocês? Hoje uma coisa vocês têm que sair daqui fazendo. Toda vez que vocês leem um texto, vocês vão me prometer que vocês vão procurar o significado das palavras que vocês não sabem. Não vai deixar a preguiça tomar conta. Sabe por quê, gente? A partir do momento que você descobre aquele significado, você faz seu cérebro ser mais inteligente, né? Porque você começa a entender. E aí você fica metido, porque você vai chegar em algum lugar e você vai falar aquela palavra. Mas como assim? Que palavra é essa? Não, vem cá que eu vou te explicar. E a melhor maneira da gente aprender, gente, é ensinando. Não é verdade? O tempo todo na Bíblia, na Torá, lá no Pentateuco, Deus fala para os pais ensinar os filhos. Enquanto eles ensinam os filhos, eles têm que dar o exemplo. Não é não? Ensina o teu filho onde? No caminho. Se tu não dá o exemplo, depois não chora. Porque, infelizmente, esse negócio de que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não existe. O Paulo era ousado, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu tenho que falar isso para as minhas filhas. Sejam minhas imitadoras, como eu sou de Cristo. Mãe, elas vão falar. Ué, mãe, você não falou que isso era errado? Por que você está fazendo isso? Não vai? Com certeza. Então, nós temos que ensinar as pessoas e ser exemplo para elas. Aí a gente tem também os estudos complementares de leitura e produção textual. Gente, leitura é a coisa mais importante. Por quê? É na leitura que você aprende a palavra de uma maneira correta. Nas boas leituras. E tem melhor leitura do que essa? Que a gente lê, aprende para o intelecto e para o espírito? Não tem. Tem livro mais estimulante para aquele que serve a Deus do que a própria Bíblia? Não tem. Melhor livro para aprender a gramática? Bíblia. A Bíblia tem vários tipos de texto, vários tipos de gêneros textuais, várias histórias de vários povos. E a gente tem também o estudo da estilística, que é o estudo que vem complementar os estudos da linguagem na medida em que enfoca a função expressiva dos discursos através dos recursos estilísticos. Então, você vai usar recursos para você criar textos de acordo com aquilo que você quer que aquele texto faça com a pessoa. Olha que coisa legal. Se você conhece bem a sua língua, você convence. Tudo bem que mulher não precisa conhecer muito, que mulher já tem, né, aquela coisa de convencer, né? A verdade é essa. Mas imagina a gente tendo o domínio da palavra. A gente mostra para a pessoa, olha, é isso aqui. Se você é de Jesus, é porque você é inteligente. Ser de Deus é ser inteligente, é ficar do lado de quem sempre ganha. E tem a interpretação e a compreensão textual. Então, na verdade, a gente não deve estudar as coisas sem compreender o todo. Tá? O que é interpretar e compreender o texto?
Para interpretar e compreender um texto, você precisa saber o significado da palavra. Você sabendo quem é o verbo e procurando o verbo, você começa a destrinchar tudo que está acontecendo ali. Caim matou Abel. Quem é o verbo? Matou. Então tem pessoas ali que alguém fez aquela ação. Quem é o protagonista daquela história? Que o sujeito é o protagonista, né? Então, saber a gramática, as regras que regem o texto, porque o texto nada mais é do que o quê? Palavra, a palavra se forma, a partir da palavra eu venho com a oração ou com a frase, a frase geralmente pode ser verbal ou não verbal, se é verbal ela se chama oração, e a partir daquilo ali, do relacionamento das palavras, eu formo uma oração. E dali eu formo um período. E dali eu formo o quê? Parágrafos. E dali eu formo um texto mais complexo. Uma oração, um texto mas um texto com vários parágrafos é um texto mais complexo. Tem gente que só consegue compreender frases. Mas Deus não quer que a gente compreenda essa frase, Deus quer que a gente compreenda o todo. Mesmo sem saber como vai ser. É pela fé. É pela fé. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo e vai entendendo. E, gente, é a partir do entendimento da regra, mesmo sem você nunca ter visto aquela palavra, você vai saber escrever ela. Por quê? Porque você entendeu a regra. Se eu sei que para ter um predicado precisa ter um verbo, quando eu for escrever a oração, eu vou saber como usar aquilo. Então, a leitura é ouvir. Você lê, vai para o seu cérebro e a sua cognição vai fazer com que aquilo ali seja... Tá voltando? Tá voltando, peraí. Deixa eu passar rápido aqui que já passou a hora. Então é imprescindível ter um ouvido atento para fazer a leitura atenta. Ler é fundamental para aprender a estrutura das palavras, das orações e do texto como um todo. Então ler é mais uma lição que vocês vão levando para casa para ler cada vez mais. Estudar gramática não é só decorar regras, mas também compreender como essas regras funcionam em cada situação de uso. Então, se a palavra, cada uma tem que ter o seu lugar específico para formar a oração, assim como Deus criou o mundo, em cada dia e fez cada coisa no seu lugar, também assim existe regra dentro das frases, dentro do texto, para as palavras. É através do estudo da língua que organizamos o nosso pensamento. Isso é fundamental. A linguagem, ela é organizada através a gente organiza o nosso cérebro. Quando a gente lê, a gente entende. A gente aprende e a gente vai organizando os nossos pensamentos através da palavra. Não tem outro jeito. Através do estudo da língua, organizamos o nosso pensamento. Por exemplo, se você não foi alfabetizado da forma correta, ouvindo os sons, assimilando e passando a ler e escrever, com certeza terá mais dificuldade para ler e compreender. Porque a alfabetização é a base da aprendizagem da língua. Então tem uma forma correta, tem a forma de Deus, que é a forma de ouvir e aí aprender, que assim Adão aprendeu com Deus. Então quando a gente pula as etapas, porque Deus não pulou, Deus fez as estruturas nas horas certas, quando a gente pula as etapas, lá na frente a gente sente muita dificuldade. E isso é o que está acontecendo no nosso sistema educacional. Aprender os sons corretamente te ensinará a escrever corretamente. Então, dicas para escrever bem: ter o hábito da boa leitura, planejar o texto, organizar o texto em parágrafos, usar letra maiúscula em nomes próprios e inícios de frases, usar a pontuação corretamente, lembrar que outra pessoa vai ler o seu texto. Então, assim, não adianta você fazer o texto todo escabrunhado, porque não é para você, é para outra pessoa ler. Ah, eu estou entendendo, mas será que se a outra pessoa ler, vai entender o que você está escrevendo? Tem que pensar nisso. Escrever com clareza, fundamental. Coesão, coerência. O que é coesão? O texto precisa estar harmonioso, então você precisa usar palavras que conectem um parágrafo no outro, uma palavra a outra. Coerência. Você não pode falar uma coisa e depois você negar ela. Ah, hoje eu não vim para aula porque estava muito calor. Tem lógica isso? Não. Né? Se você disser que estava chovendo muito, estava alagado, por isso que eu não vim. Aí tudo bem. Utilizar utilizar o recuo do parágrafo. O que é isso? Você tem que deixar uma parte. Você está escrevendo ali, à mão, um texto, vai fazer uma prova, você tem que deixar um espaço para você escrever. Tá? Então, sempre tem esse espaçozinho nos textos que são em prosa, nos textos que são em linhas retas, que não são poéticos. Para
praticar a escrita. Se você não praticar, não vai aprender, né? Ler, praticar. Ler, o que você faz? Lê, faz um resumo. Aí o cérebro vai ficando doidão, porque ele vai aprendendo, porque ele vai crescendo, ele vai melhorando. Quando você vê, você pega um caderno, faz isso. Eu dei um caderno para minha irmã, ela começou a anotar tudo, agora ela tem vários cadernos. Por quê? Porque organiza o pensamento. Leu aquilo, eu sempre faço isso. Eu anoto. Tenho até dificuldade de digitar primeiro no computador, aí eu faço 2 trabalhos. Mas eu gosto de escrever, mas a escrita é totalmente diferente de digitar. A escrita trabalha o seu cérebro, é mais uma área do cérebro que você tem que trabalhar, ler e escrever. Né? Então, finalizei aqui. Só botar esse slide aqui para vocês levarem esse pensamento para vocês. Preto não está aparecendo muito para mim, não sei se está aparecendo aí para vocês. Por que estudar gramática? Quando organizamos a nossa mente segundo os padrões divinos, veremos o mundo. Pode ler, pode ler. De modo diferente, seremos capazes de discernir a vontade de Deus para cada área. Então, por que estudar gramática? Porque através do estudo da gramática, nós organizamos o nosso pensamento e através dessa organização, nós podemos entender melhor a vontade de Deus para a nossa vida. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Tudo foi feito com organização e com um propósito. Temos uma trajetória a percorrer. Todos temos um destino. Tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo é para a glória de Deus. Se tudo é para a glória de Deus, tudo que a gente estuda tem que ser da melhor maneira. Se você escreve um texto, tem que ser bonito. Se você escreve ali, sua caligrafia tem que ser melhor que você puder. Gente, quando a gente entender que até lavar louça é para a glória de Deus, tudo na nossa vida vai mudar. Porque mudou na minha. Eu ficava aqui... Aí comecei a ter várias experiências com Deus quando eu lavava a louça. Então, estudar gramática também tem um propósito em Deus. E acaba aqui. E o último slide fala: ouvir, falar, pensar, ler, escrever diligentemente para a glória de Deus. Amém? Muito obrigada pela oportunidade.